Velho Testamento é a maquete, ou seja, o desenho da construção real espiritual. Em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1, nós lemos assim: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Então, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem perfeita. Aí no capítulo 8 aos Hebreus, diz assim: o antigo pacto era um símbolo transitório. O antigo pacto, ou seja, o Velho Testamento, era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Então diz assim, o verso 1, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Aí o versículo de número 5 diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Amém. Então, confirmando que o Velho Testamento era símbolo transitório de uma velha aliança para uma nova aliança. Então, antes de Jesus, ainda ninguém tinha construído uma casa espiritual. Antes de Jesus não se construiu uma casa espiritual. Até porque o próprio Jesus era o alicerce, era o fundamento da construção. E sendo ele próprio a pedra de esquina, da qual aqui em Mateus capítulo 21, 42, diz assim: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Então, a pedra que Israel rejeitou para edificar, porque Israel ainda estava vivendo a sombra das coisas futuras, e não tinha ainda o alicerce e nem tampouco a pedra de esquina. Mas agora, chegando a pedra, a verdadeira pedra da construção, então Israel rejeitou, a saber, Jesus Cristo. E aí Israel não construiu uma casa espiritual. Mas em Cristo Jesus, nós todos podemos construir esta casa espiritual, como disse o apóstolo São Paulo. Ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, e versículo 10, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, ou seja, o alicerce, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então Paulo aqui se refere que ele, como sábio arquiteto, colocou os fundamentos, que é Jesus, nesta construção espiritual. E a pedra de esquina, que é a pedra principal que os edificadores, que Israel rejeitou, mas que ele está construindo uma casa espiritual com a verdadeira pedra, a pedra preciosa, que é a pedra da esquina. Então, concluímos, pois, que antes de Jesus, ninguém construiu uma casa espiritual, porquanto a lei, o Velho Testamento, era só a maquete de uma construção verdadeira, era o desenho
para uma construção espiritual. E que de Jesus para cá, todos que têm construído sobre esse fundamento que é Jesus, estão construindo uma casa espiritual, uma casa eterna, uma casa não feita por mão de homens, mas eterna no céu. E que Deus em Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, nos declare melhor acerca do Velho Testamento e do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo Jesus. Amém e amém.